Muito boa noite, amigos. Boa noite a todos. Tudo bem? Vocês? É um prazer estarmos aqui, como sempre, com muita alegria para recebê-los, estudar um pouquinho. Hoje nós já estamos aí com o nosso querido amigo Marcelo Pellegrino, né, que já nos trouxe aí, vocês já viram o título aí da mensagem, então nós vamos ter muito para conversar nessa noite de hoje. Como sempre, vamos nos preparar para a nossa prece inicial e vamos ler uma página, né, do livro de Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito de Emmanuel, sendo que o Marcelo pediu para a gente ler essa página já ligada ao seu estudo. Então vamos ler, refletir e fazer a nossa prece inicial. A página se chama Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos revaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Vamos então elevar os nossos pensamentos. Senhor Jesus, aqui estamos, cuja página nos recorda o teu Calvário, nos recorda o teu olhar para todos nós do alto da cruz, no teu último sermão para a humanidade. Entretanto, querido amigo, tu saíste vitorioso, como bem o disseste, venceste o mundo. E do alto tinhas a visão melhor de quem nós somos, da nossa pequenez e do esforço que temos que empreender a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores. Por isso te rogamos nessa noite que inicia tão calma, que possamos encontrar contigo, a fim de ouvir as tuas palavras que o nosso querido amigo Marcelo vai nos trazer, a fim de refletirmos e nos tornarmos pessoas melhores. Fica conosco, querido Mestre, agora e sempre, que assim seja. Marcelo, é contigo, amigo. Alô? Alô? Vou botar aqui. Alô, alô? Acho que ficou. Botei aqui perto que aí consegue falar. Às vezes a camisa vai ficar arrastando. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai conversar sobre um tema que, claro, né, todo tema numa casa espírita ele é um tema importante. Se a gente dissesse que não, não teria razão de nós estarmos aqui.
E a Casa da Cultura Espírita, ela tem uma característica que é a de nós aprofundarmos os temas para que nesse mergulho mais profundo que nós damos nos temas, a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia. Apesar de que é um estudo que fala de espiritismo, que fala de renovação moral, ele tem que ter uma parte muito prática, que é para a gente poder sair daqui com uma proposta de dúvidas. Eu acredito que se nós sairmos da casa espírita sem consolação e sem dúvidas, a gente não esteve numa casa espírita. Porque a consolação vem pela própria presença dos bons espíritos e pela energia que a gente coleta no convívio com eles. E a dúvida é porque nós somos pessoas que precisamos pensar. Espírita que não se dedica ao pensamento e à reflexão, ele comete um erro básico, que é o de aceitar as coisas sem pensar no que está acontecendo. Alguém aqui nos visita hoje pela primeira vez? Ah, vocês dois, mais alguém? Não. Tá. Bom, esse é um estudo que vai estar baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em reflexões importantes para as questões do nosso dia a dia. Então, só para vocês ficarem sabendo, não sei se já conhecem alguma coisa de Espiritismo. Ah, então, ótimo. Então, visita pela primeira vez, mas já é espírita velho. Bom, seja o vosso falar, velho no sentido de muito tempo, tá? Seja o vosso falar sim, sim e não, não. E ele tem um subtítulo, o uso do livre-arbítrio. Por que essa questão do sim, sim e não, não está ligado ao uso do livre-arbítrio? Porque são coisas que a gente tem que estar pensando sempre. Então, vamos nós. Aqui. Aquela célebre imagem de dois lobos. Dentro de mim há dois lobos. Um é selvagem, violento. O outro é domesticado, dócil. Tem vezes que eles brigam. Quem vence? O que eu mais alimento. A escolha do sim, sim e não, não, a escolha do livre-arbítrio, ele é uma escolha que a gente faz no dia a dia em função das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós não podemos ficar culpabilizando A, B ou C em função daquilo que nós passamos, porque quando nós reencarnamos, já reencarnamos dentro de um projeto, de um plano, onde a gente busca desenvolvê-lo ao longo da existência como espírito encarnado, para fazer jus àquilo tudo que nos é dado, como possibilidade de melhoria. Eu sempre digo e afirmo que nós não levamos a vida que a gente merece. Nós levamos uma vida de bênçãos. Porque se a gente fosse receber a vida que a gente merece em função, aí eu digo de mim, em função dos erros e equívocos passados, a minha vida não teria tantas benesses quanto ela tem, como, por exemplo, poder aqui conviver com vocês. Então, o fato da gente estar tendo a chance de estar num ambiente religioso, um ambiente religioso que tem a grande preocupação de fazer com que nós pensemos e nos tornemos pessoas melhores, só esse motivo já é motivo de muita felicidade. Mas nós temos esses dois lobos. E esses dois lobos, eles estão aqui. Eles estão representados, eles são representantes exatamente das nossas tendências, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós queremos fazer e gostamos de fazer. E nós escolhemos. E a simbologia da briga é exatamente a simbologia do que nós, na verdade, fazemos com as coisas que nós temos na nossa vida. Sim, sim, não, não e o eu. O lobo selvagem, ele é o eu incompassivo. O lobo mais calminho, ele é o eu compassivo. Claro que, na verdade, essa questão do lobo ela é uma grande simbologia. Não tem lobo mau, não tem lobo bom. Lobo é lobo. Não tem lobo que vem
Na casa espírita aplica passe, não tem lobo que vai na missa, né, comungar com a hóstia, não tem um lobo que fica emocionado no culto evangélico. Não tem lobo bom. Da mesma maneira que não tem lobo mau, não tem lobo que anda armado para praticar assalto, não tem lobo que fica roubando coisas com base na corrupção. Então não há lobo bom, não há lobo mau. Assim como não há pessoas boas e não há pessoas más. Há pessoas. Pessoas que se permitem viver dentro das suas possibilidades, dentro dessa ideia. Um incompassivo, por isso que é eu incompassivo, ou eu compassivo. E o que é incompassivo, o que é compassivo? O eu incompassivo, ação com crueldade e dureza. Não é capaz de perdoar, inflexível. Esses conceitos foram tirados no Livro dos Espíritos, nos itens 101 e 102, quando Kardec ele vai trabalhando o conceito da evolução dos espíritos. E nesse caso aqui, trata exatamente dos espíritos que têm a maior dificuldade do processo evolutivo, porque estão bem na base da evolução, como nós, alguns milênios atrás, ou decênios, ou enfim, nós. E esse daqui, o eu compassivo, ação com afabilidade e doçura, usa benevolência, indulgência e perdão. Esses conceitos foram tirados, o primeiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. E o segundo item, benevolência, indulgência e perdão, o famoso BIP, ele foi tirado do Livro dos Espíritos, da questão 886, quando Kardec questiona qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, o homem, o eu compassivo, a pessoa que já está imbuída de uma responsabilidade de entender que a vida não é apenas um estar aqui para passarmos a hora e querermos ficar vendo o time ser o vencedor, ver a escola de samba, nada errado em fazermos isso, mas é um engano só fazermos isso. Bom, também nós não podemos ter aquela atitude da condenação de quem vive ainda na faixa de equívocos ou de erros, porque nós precisamos aprender a ter flexibilidade e a termos o exercício do perdão. Então, o eu incompassivo, ele equivale àquele conceito muito comum do homem velho. E o eu compassivo, ele equivale a esse conceito que também nós falamos muito no nosso dia a dia, do homem novo, do homem renovado. Mas não há homem velho e não há homem novo. Existe um espírito em processo de evolução. E nesse processo de evolução, tem momentos em que a gente opta por ter hábitos antigos que estão na nossa zona de conforto, na nossa área de segurança emocional, e tem momentos que nós ousamos ir à frente dando passos ainda inseguros no sentido de mudar o nosso comportamento. Todas essas ações estão dentro da lei. É importante que a gente entenda que uma pessoa que tem a ação incompassiva, ela não está, desligada da lei divina de amor, de justiça e caridade. A lei divina, ela não está num ponto onde a gente sai dela, foge e depois retorna. A lei divina é um enorme chuveiro onde todos nós estamos embaixo dele. E não tem como nós fugirmos da lei, porque a lei ela está presente em todo o universo. E porque está presente em todo o universo, ela é a mesma lei, mudando a capacidade de interpretação dos espíritos, mas é a mesma lei nos 14 bilhões de anos-luz do espaço sideral conhecido. Ou seja, aonde nós estivermos, nós estaremos sempre sob a proteção da lei divina de justiça, de amor e caridade, que nós interpretamos como justiça, amor e caridade, porque é o que nos é conveniente ao nosso aspecto moral em relação à evolução que temos. Espíritos mais evoluídos, eles vão usar outras expressões
para identificar essa mesma lei e poder ter emoções muito mais profundas do que a gente. Mas nós todos, Jesus, nós e um espírito que esteja recém-criado, todos nós estamos sob a proteção e a orientação da lei de justiça, amor e caridade. Todos nós. Não está ninguém desprovido disso. Mas então por que algumas pessoas sofrem mais? É igual aquela história da criança que é rebelde ao banho e entra no chuveiro de capa. Ela não se molha. A culpa é do chuveiro? A culpa é de quem mandou ela tomar banho? Não. E, aliás, não há culpa. Foi uma escolha dessa querer entrar toda encapuzada para poder não se molhar. Mas ela vai estar fora do banho? Não. E por que ela não se molha? Porque ela resolveu, ela decidiu, no uso do livre-arbítrio, do uso do seu sim, sim e não, não, ela decidiu não se molhar. Mas vai chegar o dia que ela vai ser naturalmente levada ao banho, porque ela começa a compreender que isso é o normal, é o comum da vida. Sim, sim, não, não. Coerência, coesão e qualidade. É comum que a gente fale muito e que a gente ouça muito as pessoas dizerem: ah, nós precisamos ter coerência. Mas coerência com o quê? Nós precisamos ter qualidade de vida. Mas o que é qualidade? O que é coesão? O que são essas ideias, esses conceitos que a gente acaba falando muito, às vezes sem entender e dando um valor moral a eles? A gente acha, eu tenho que ser coerente. Beleza. Com o quê? Para quê? Eu tenho que ser coerente com qual objetivo? Eu tenho que buscar ser coeso com quais ideias? Com que construção de ideias? Eu tenho que buscar qualidade de que maneira? Esses conceitos não têm valor moral. O que é coerência e coesão? Coesão é o que faz a ligação entre ideias. É o que vai fazer com que uma ideia que está num ponto, ela se associe à ideia do outro ponto e a do outro ponto. A coerência é essa construção, quando eu pego todas essas ideias, organizo de tal maneira que isso ganha um poder de convencimento. Isto não é nem bom nem mal, não é certo, não é errado, não é feio, não é bonito, não é pecado, não é santificante. É algo que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos sobre coerência e coesão, estamos falando de uma construção de ideias que tem um poder de convencimento. Eu posso usar esse instrumento tanto para falar do Cristo, para falar de Kardec, como para defender os palavrões na música funk. Porque basta eu ir organizando as ideias dentro de um sentido lógico que eu vou fazer com que as pessoas entendam. Ah, é legal mesmo poder ficar falando palavrão na música funk. Ou é legal mesmo fazer todo um discurso de incitação à violência. Basta eu juntar as coisas. Mas isso não tem valor moral. E quando a gente fala de qualidade, é uma característica. Qualidade também não é nem boa nem má. A gente pensa em qualidade sempre como sendo algo bom. E, na verdade, não é isso. A qualidade expressa apenas uma característica de algo, de alguém, de um alimento, de uma roupa. Mas isto daqui está ligado a conceitos culturais e possibilidades de uso ou de acesso. Se eu moro numa ilha, sem nenhum boizinho, sem nenhum porquinho, só com frangos e peixes, eu vou achar que o bife é um alimento o mais legal, o mais gostoso do mundo, porque não é do meu dia a dia. Quando eu estava me recuperando do infarto, eu ficava na casa da minha irmã, lá no Rio, vendo muito programa de culinária, e isso acabou me incentivando e depois eu fiz o curso. E via sempre lá um programa que tinha o Cake Boss, ele falando sempre do bolo Red Velvet, o bolo da noiva. Mas me deu uma vontade de comer esse tal do bolo Red Velvet, que eu ficava doido atrás disso. Ficava assim,
fascinado. Pensava, cara, esse bolo deve ser uma delícia, nossa. E aí, um dia dos pais, estava no Rio, meu filho, minha filha, Andréia também estava com a gente. E aí acabamos de almoçar. Vamos ali naquela loja comer uma sobremesa. Estou passando na rua, vejo em uma outra confeitaria um aviso. Eu vi da rua, tão fascinado que eu estava para querer o tal do Red Velvet. Eu olhei assim, caraca, o Red Velvet. Assim entrei. Aí nós vamos comer o Red Velvet. Cara, que decepção. Ele é apenas um bolo fofinho com corante vermelho. Eu achava que ia ser assim uma experiência do outro mundo, que os anjinhos iam descer do céu, haveria cantos, ia ver as noivas rodando de um lado para o outro, porque eu olhei aquilo, que decepção. Fiquei assim, cara, isso é um pão de ló com corante vermelho e um recheio de chocolate branco. Fiquei assim, frustrado. Falei, caraca, coisa horrível. Mas é porque eu acreditava que aquilo seria muito bom. Foi uma qualidade que eu pus naquilo. E isso tem a ver com questões culturais ou desejos. Mas esses conceitos, eles não possuem valor moral de elevação ou de estagnação. Muito menos indicam superioridade de quem humanamente julga sem saber. Eu julgava que o Red Velvet ia ser uma delícia. E simplesmente ele é um bolinho, um pão de ló com corante vermelho. Eles podem ser usados tanto para indicar a sujeição temporária ao erro, que é a nossa condição. Nós estamos temporariamente sujeitos ao erro, ao engano, ou a natural permeabilidade ao bem. Ao mesmo tempo, aí a gente volta àqueles dois lobos, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma sujeição ao erro porque as nossas conquistas ainda não nos habilitam, pelo menos a mim, a dar saltos maiores ou mais profundos no caminho do processo evolutivo, e eu estou debaixo do chuveiro com muitas roupas me molhando pouco da água que representa a lei. Mas há uma natural permeabilidade ao bem, e essa permeabilidade ao bem que todos nós temos, ela vai fazendo com que aos poucos nós mudemos as nossas escolhas, mudemos as nossas opções e a gente passe a ter melhores escolhas. Consequentemente, sabendo falar o sim, sim e o não, não, a partir de novos padrões, de novos parâmetros. Aí a minha coesão, a minha coerência, a minha qualidade, ela vai mudando de nível ou de patamar, porque eu vou passar a quê? Eu vou passar a ter um novo padrão de comportamento. Vou passar a ter um novo padrão de escolhas. É como uma pessoa que, no início da sua vida escolar, sendo alfabetizada, ela ganha um livro que tenha 10.000 ilustrações e 5 palavrinhas, ela vai achar que aquilo é dificílimo. Com o tempo, começa a ter cada vez menos ilustrações e mais letrinhas, porque ela foi se habilitando a poder ler aquilo e achar aquilo super legal. Da mesma forma que ela achava super legal ter um livro com 3.000 ilustrações e 5 palavrinhas. Nós estamos nos habilitando aos poucos para tornarmos-nos pessoas melhores, ou seja, cada vez mais estamos despindo os nossos capuzes, as nossas roupas impermeáveis, que impedem que a gente se banhe nesse grande chuveiro da vida. Aqui tem Irmão Lobo de Gúbio. Francisco de Assis é uma lenda, uma história, enfim, que tem um fato que comprova que talvez não seja nem lenda nem história, mas um fato, sim. Ele estava numa cidade chamada Gúbio, e essa cidade
passou a ser acossada por um lobo. Um lobo, e, gente, não tem lobo feroz. Um lobo. Ponto. E por que passou a ser acossada pelo lobo? O lobo, ele ia, matava um frango, matava um outro animal, matava um boizinho. E era um lobo grande. E isso trazia medo às pessoas, e as pessoas tinham medo de sair das suas áreas de segurança porque tinham medo que o lobo as atacasse. E Francisco estava na cidade e Francisco disse, eu vou resolver essa parada. Só que ele não falou assim, né? Até porque ele falou em italiano, né? Então é diferente. Mas ele assumiu para si a responsabilidade de colaborar na solução do problema. Humanamente, as pessoas, pensando na sua coerência, coesão e qualidade, vamos matar o lobo. Estariam errados se eles fizessem isso? Não. Porque era a coerência, a coesão e a qualidade que eles tinham para interpretar o problema. Mas Francisco de Assis tinha uma coerência, coesão e qualidade emancipada. Já porque ele era mais permeável ao bem, ele propôs uma solução fora da caixinha. O que ele disse? Eu vou conversar com o lobo. Aí fica aqui, mas caraca, Francisco, você é uma pessoa magrinha, fraquinha, né, aparentemente debilitado, o lobo é grande, se esse lobo mata uma vaca, um boi, ele vai te estraçalhar. Ele foi. E foi um grupo atrás, né? Mas esse grupo que foi atrás, foi bem atrás, não foi atrás para defender o Francisco, foi atrás para ver a confusão, para ver depois comentar nas redes sociais da época que, caraca, o lobo matou Francisco. Mas não para defendê-lo. E Francisco chegou no covil do lobo, se dirigiu a ele, chamando-o fraternalmente de irmão lobo. E aí o lobo sai do covil e ele fala, você está cometendo erros, você está matando as outras obras da criação divina sem ter respeito ao que elas representam. E dialogou com o lobo. E o lobo foi se aproximando, e os relatos é que na medida que ele se aproximava, ele ia literalmente ficando mais dócil. E Francisco falou para ele, as pessoas aqui com razão têm raiva de você e querem te matar. Porque você cometeu erros que são difíceis de serem superados. Eu vou fazer uma proposta para você. Se eles te alimentarem todos os dias, você deixa de atacar esses rebanhos e as pessoas, em contrapartida, não vão mais querer te matar. Dizem que o lobo se aproximou de Francisco e ergueu a pata. E Francisco pegou na pata dele como se tivesse selado um acordo. E voltou para a cidade. Quando o povo viu Francisco vindo com o lobo, o povo que estava atrás foi na frente. Vai que o acordo é só com o lobo e não comigo. E o povo correu na frente. E chegou lá e começou, né? Não era zap, mas começou a fofoca. E todo mundo foi lá para a praça aonde Francisco iria. E Francisco, ali na frente de todos, voltou a reafirmar o acordo dele com o lobo. E a reafirmar com as pessoas o acordo, dizendo que eles ali se responsabilizariam para que o lobo não atacasse mais as pessoas. E Francisco disse algo fundamental. Eu sei que você fez isso por causa da fome. Elas vão saciar a sua fome e você não precisará mais fazer isso. E aí, de novo, ele acariciou o lobo ergueu a pata, de novo ele deu a mão e foi selado o acordo. A cidade, depois disso, passou a tratar o lobo com respeito. E ele nunca mais atacou nada porque as pessoas davam alimento a ele. O acordo foi mantido. Mais ou menos uns 2 anos, o lobo morreu e as pessoas ficaram muito tristes porque o lobo ali, vivo,
representava exatamente o milagre e a presença de Francisco naquela cidade. E o lobo, dizem que ele foi enterrado com muito respeito e muito carinho. E no local onde esse lobo foi enterrado, foi erguida uma igreja chamada de São Francisco da Paz. Isso 1300 e pouco. Mais ou menos em 1800, essa igreja passou por uma reforma, e aí na reforma descobriram o esqueleto de um lobo enorme enterrado na igreja, e de novo os trabalhadores devolveram aquele corpo ao local com o mesmo respeito, e dizem que ele continua lá até hoje. Como eu não sou Francisco, não sou o lobo, eu não sei se essa história é verídica, mas o fato de ter sido encontrado um esqueleto de lobo, alguma coisa pode ser, né? Temos aqui então os dois lobos. Não há dualidade permanente no processo de evolução. Dependendo das escolhas entre as várias opções dentro do ponto de vista do espírito imortal, relacionando isso com o estágio em que nos encontramos, expressamos com mais intensidade a busca das conquistas ou as conquistas já realizadas. Se nós estamos na condição de um lobo dócil ou de um lobo ainda feroz, selvagem, entendamos que essa é a nossa condição de uma dualidade, porque nós ainda não estamos totalmente desprendidos do erro, mas nós também já não queremos mais a prática desses mesmos enganos. Aí a gente volta àquele conceito: o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. E essa é a nossa condição para que a gente entenda o quão difícil é mantermos vivas as nossas escolhas. Mas as escolhas existem exatamente para serem testadas. Ninguém vai alcançar o céu de um salto. Ninguém vai, de uma única vez, de uma única encarnação, conseguir romper os grilhões com os erros e com os equívocos e rapidamente assumir a condição de um espírito sem dívidas. Nós ainda somos pessoas incompassivas em várias ações, compassivas em outras. Reagimos como um lobo selvagem em alguns momentos, ou já temos a docilidade do lobo que ergue a mão para Francisco. Mas são as nossas escolhas que fazem isso. Porque são as nossas escolhas que nos fazem, porque nós fazemos as nossas escolhas. Por isso que o falar sim, sim e não, não, ele é importante, porque ele habilita nós a que as nossas escolhas aconteçam de maneira consciente. E nós não podemos culpabilizar ninguém sobre as consequências das nossas ações. De novo, os lobos. Aqui não tem dualidade. Ou é a selvageria em estado puro, ou é a busca permanente da melhoria. Mas entendam que isso é o processo. E porque esse é o processo, nós não podemos negar que nós temos esses rompantes de lobo selvagem. Porque negar isso em nós é fazer com que a gente não consiga enxergar as pessoas que ainda estamos para fazer o natural caminho para as pessoas que de verdade somos. Só que as pessoas que somos, ela está envolvida por todos esses casacos impermeáveis que nós usamos embaixo do chuveiro e que a gente não consegue perceber quem de fato nós somos. Todos nós temos memorizado isso. Eu sou um espírito imortal. Eu não sou eterno porque eterno é Deus. Mas eu sou imortal. Eu sei que a reencarnação...
nós temos isso memorizado na ponta da língua. Todos nós temos a nossa pergunta predileta do Livro dos Espíritos. Todos nós temos aquele trecho predileto do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós temos aquela palestra guardada do Divaldo, mensagem do Chico, que nos emociona. Todos nós temos isso daqui. Mas na grande maioria dos casos, nós ainda reagimos assim por uma questão de fome. Mas que fome é essa? A fome exatamente de querer ficar assim e não saber como. E como que eu saio dessa condição para essa? Domesticando. Os primeiros, os cães, né? Como eu sou biólogo, eu gosto de algumas coisas. O cachorro que a gente tem hoje em dia, o nome dele científico é Canis lupus familiaris. E o lobo é Canis lupus. Muito tempo atrás, nas nossas antigas encarnações, andávamos e o lobo, ele seguia o grupamento humano para pegar sobra de comida. E porque para ele era mais fácil, cara, vai ter sobra de comida, eu vou ali, como, não tenho que correr atrás de ninguém, não corro risco de algum bicho maior do que eu me dar uma patada e eu morrer, eu vou ali. Nessa proximidade, esse Canis lupus, ele foi se tornando um elemento familiar ao grupamento humano e ele passou a ser domesticado. No início, a domesticação não foi um processo fácil, porque o lobo tinha os hábitos da selvageria e reagia como um animal selvagem ao processo de domesticação. E a domesticação teve que ser tão bruta quanto a selvageria para que aquele animal entendesse que ele fazia parte de um grupo onde ele teria novas exigências, novas cobranças, mas também haveria outros ganhos. Dormia na caverna, pertinho do fogo, já não ficava ali pegando neve, pegando chuva, tinha sobra de comida, recebia carinho. Mas houve a necessidade dele ter que mudar o seu comportamento. Domar não é fácil. Dominarmos-nos é pior ainda. Sabe por quê? Porque a gente tem sempre aquele sentimento, aquela ideia do auto-perdão e a gente se desculpa sempre achando que isso daqui é igual o vira-lata caramelo que a gente vê na rua e dá comidinha, dá aguinha, faz carinho e o cachorro fica lá felizão. Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a sua perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Claro que esse texto ele guarda coerência com as informações de 1800 e pouco. Nós sabemos hoje em dia que existem alguns transtornos, como o transtorno opositivo desafiador, transtornos que dificultam o processo de aprendizagem e que a gente consegue, por meio de outras ações, chegar a essa criança e promovê-la intelectualmente e promovê-la nas suas relações com seus amiguinhos, porque nós queremos que ela saia dali com outras condições e possibilidades de poder efetivamente caminhar. Mas uma criança que a gente pode dizer assim, que seja normotípica, uma criança que não tenha nenhuma característica de dificuldade, se ela fica simplesmente sem querer fazer nada, claro que o processo de educação, alfabetização na matemática, nas ciências, onde seja, vai ser mais difícil, isso é um fato. Se nós continuarmos recalcitrando nas nossas escolhas, isso para nós trará também dificuldade dentro do nosso processo evolutivo. Liberdade de pensar, escolher e agir. Pergunta 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar?
Kardec pergunta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Eu olho aqui vocês, não sei o que vocês estão pensando. Intuo. Estão todos acordados. É sinal que pelo menos a minha voz está alta, não deixa ninguém dormir. Ponto. É a primeira sinalização. Ah, tem alguém que está acordado e está acompanhando. Oh, que legal, essa pessoa está alfabetizada, está conseguindo ler e prefere ler antes que eu fique berrando o texto, porque aí ela consegue compreender melhor. Ótimo. Ah, a pessoa está olhando com uma postura de interesse. Caramba, que legal. Algo que eu fiz está despertando interesse. Então a gente consegue ter uma ideia pequena dos pensamentos por meio das ações. Ninguém consegue pensar e agir de um jeito. As ações denunciam as nossas escolhas e denunciam os nossos pensamentos. Então, o pensamento é íntimo, enquanto ele não é expresso pelas ações que o caracterizam. Eu posso dizer, não, eu já não curto futebol, não, eu já não curto escola de samba, porque isso é coisa de gente atrasada. Aí alguém, quarta-feira à noite, liga lá na Globo, o cara já senta, berra, xinga a mãe do juiz. Ah, peraí, você disse que não gostava? Ah, não, foi um relato, a ver que foi algum obsessor que me influenciou. Não, é a pessoa. É o lobo torcedor pelo time de futebol. Se a gente consegue entender o que nós ainda estamos, esses nossos pensamentos íntimos, eles não vão causar vergonha em nós na hora que eles são expressos, quando a gente deixa a coisa fluir sem controle. 836. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Eu não posso chegar aqui e falar para a Cláudia, Cláudia, você não pode pensar isso que você está pensando. Isso é errado. Tem um livro infantil, Janjão, não é Janjão o nome do livro? É um livro infantil muito interessante, Janjão. É um garoto que se acha dono da rua e quer mandar no pensamento de todo mundo, ele faz e acontece, até um dia que ele chega para um garoto e fica dando ordens para o garoto, e o garoto simplesmente fica olhando para ele e pensando no que ele quisesse. E o Janjão não tem controle sobre isso. E ele fica tão perdido que ele perde o controle da sua própria ação. E o garoto fica lá feliz da vida porque ninguém manda no pensamento dele. Então, nós vamos pôr embaraço à liberdade de consciência, falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Eu julgo o ato, a consciência não. Eu julgo a ação. O que fez isso ser movido, não. Assim como o lobo. Eu julgo a ação do lobo. Mas quando eu compreendo que ele fazia isso por fome, e eu passo a dar alimento, e isso satisfaz a necessidade do lobo, e ele para de agir violentamente, eu colaborei para que aquele movimento fosse extinto, eu colaborei para o surgimento de emoções de paz. O homem com fome rouba. A fome não tem ética porque o estômago não tem moral. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. A lei divina não julga a minha relação com o outro. A lei divina me estimula a repensar a minha relação com Deus. E, através disso, repensar o que eu estou fazendo na minha relação com o outro. Não é o outro que me julga, não é o outro que eu perdoo, não é ao outro que eu peço perdão. É na minha relação com Deus que eu busco esse equilíbrio, porque Ele é o cara entre 3.857 aspas, Ele é o cara que regula tudo isso. Não é o outro. A quem eu firo,
isto fere a minha consciência e isto fica na minha mente como espírito imortal, de modo que quando eu reencarno, essa falha se agrega à constituição do meu novo corpo, e isto pode fazer com que aquela partícula de desamor agregada à constituição do meu organismo interfira na elaboração e na expressão do meu código genético e eu renasço com alguma dificuldade. Mas não estou sendo punido pelo outro. Sou eu que busco, através disso, melhorar a minha condição e a minha qualidade. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Não podemos tirar de ninguém a liberdade de expressar o que sente, o que pensa, dizer o que gosta dentro dos padrões sociais de comportamento que a sociedade e a cultura elegem como sendo o padrão daquele momento. É normal que a gente cerceie algumas manifestações e que valorize outras. Mas isto é do ponto de vista humano, físico, das relações que um dia acabam porque nós estamos em processo de evolução. Mas a minha relação é com Deus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Como se pode distinguir o bem do mal? Olha só que bonito. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Veja bem, não estou trazendo isso para que a gente fique decepcionado conosco mesmo. Caramba, como eu faço bobagem. Nós estamos ainda sobre esta natural injunção que faz com que a gente cometa enganos, mas nós somos permeáveis ao amor, permeáveis ao bem, permeáveis à evolução. Então, nós estamos vivendo situações que estão nos habilitando a ser pessoas melhores. Então, nós não podemos desprezar as nossas experiências, sejam elas doídas ou não, porque todas elas nos fazem caminhar para uma condição melhor. Aí vem, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar, e a palavra é essa, domar suas inclinações más. É o lobo. É o lobo. É o lobo conversando com Francisco de Assis. Eu estou atacando porque eu tenho fome. Eu tenho as inclinações más porque talvez eu não esteja cercado de exemplos que me dignifiquem. Talvez aquele meu vizinho que é espírita tenha esquecido de dizer que é espírita e aí eu fico em casa sofrendo um sentimento de solidão e abandono, quando eu poderia estar no sábado, quarta-feira à noite, quarta-feira à tarde, quinta-feira à tarde, indo na casa espírita. Mas como a pessoa teve um pouco de vergonha ou de dificuldade de falar, aí eu não sei de nada disso, e aí eu estou aqui, iniciando uma tristeza que pode me levar a um sentimento de depressão, e aí algo que se resolveria numa conversa fraterna, numa ida ao morro, algo que no início seria facilmente conduzido para o equilíbrio, passa a ter a necessidade digna de ser tratado com medicamentos. Não estou dizendo, eu tenho um surto psicótico, vou fazer conversa fraterna. Não, porque eu vou agredir quem está conversando comigo. Eu estou passando por uma crise de depressão horrível. Vou parar de tomar minha medicação e só tomar água magnetizada. Não, não faça isso. Nós temos que fazer os tratamentos para que a gente continue o nosso processo de melhoria. Mas olha só, domar não é fácil.
aquela explosão de raiva que a gente tem quando nós somos, entre aspas, feridos na nossa dignidade. Entre parênteses, orgulho é complicado. A gente está no estacionamento do shopping lá no Rio e ali tem uma vaga legal. Então vou dar uma volta porque ficou ruim de eu parar. E no que eu estou dando a volta, eu estou entrando de novo na ruazinha, vem um cara que não sabia que a gente estava querendo a mesma vaga e parou. Aí a gente passa, porque essa vaga é minha. Não, a vaga é do shopping. A vaga não é minha. A vaga é do shopping. O que? Se morde, tem raiva, passa mal e vai culpabilizar o outro. Passa mal por quê? Por causa dele. Não, está passando mal pelo teu desconforto. Porque você não soube domar suas inclinações más. Sim, sim e não, não. De novo os lobos. Dizer não a toda e qualquer forma de conceito prévio com base apenas nas suposições sociais e conceitos de casta, que diminuam a pessoa, fazendo com que se sinta indigna de pertencer a um grupo social, passando a aceitar como normal toda forma de violência e vilipêndio que lhe seja aplicada. Porque nós estamos domando as nossas más inclinações, nós devemos ter o cuidado de não aceitar como verdadeiro ou como sendo bacana toda forma de expressão que despreza o outro, que descaracteriza o outro, que desfigura o outro, que desumaniza o outro. Porque isso é fazer com que eu fique nessa condição do lobo selvagem. Mas se eu quero ficar nessa condição, lobo, dócil, eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí, se eu continuo aceitando isso como um padrão legal e bacana, o que vai acontecer comigo? Prantos e ranger de dentes. Dizer sim a todas as formas de ações ou políticas afirmativas que tenham por objetivo restaurar e pacificar as pessoas que ao longo do tempo foram vítimas de exploração, desprezo e vilipêndio em função de suas condições físicas, sociais, étnicas, emocionais, culturais, econômicas e de orientação sexual, com base em modelos excludentes. Apoiar os movimentos pacificadores, guardar todas as espadas e sermos zeladores da paz. Ah, Marcelo, eu não consigo. Tudo bem. É escolha. É escolha. Eu posso fazer? Posso. Posso reclamar? De que vai adiantar? Você vai reclamar contra quem? Contra você mesmo? Vai ficar em frente ao espelho debatendo consigo mesmo? Não, eu quero mudar o meu comportamento. Gente, se eu quero mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar o que eu faço. Uma das formas que a gente tem para cuidar de pessoas que estão vivendo problemas de adicção, de dependência química, é propor que ela mude o seu comportamento, que ela pare de ir nos lugares que ela frequenta, que ela pare de conviver com aquele grupo que ela frequenta, que ela mude os lugares onde ela vá, que ela altere o seu padrão das coisas que ela vivencia para que o comportamento dela efetivamente mude. Não, eu quero me livrar da dependência, mas eu não quero perder o grupo de amigos. Vai ser muito mais difícil. Escolha de cada um. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Espero ter sido útil.
obrigado, Marcelo, pela reflexão. Estava pensando nesse encontro ali do lobo, eu também não sei se a história é verdadeira ou não, mas estava pensando nesse encontro ali do Francisco de Assis com o lobo, né? E estava me lembrando de um pedaço da história, né? De um livro chamado A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves, né? Então ele conta a história de uma encarnação dele, onde ele era Alarico I, né? O rei dos visigodos, né? Um saxão. E ele vem destruindo, né, tudo, né, vem destruindo a Europa, vem descendo e chega a Roma. E Roma, então, ele sitia Roma, fica sitiado ali durante alguns meses, e aí começa a fome e ele resolve invadir realmente Roma e destruir Roma, né? Isso, se não me falha a memória, 410 depois de Cristo. E aí, Santo Agostinho, em Roma, sai da cidade e vai falar com ele, Alarico I, rei dos visigodos. E aí o Marcelo estava falando, estava me lembrando de que é você sair de Santo Agostinho, sair de uma cidade e lá encontrar com o rei dos visigodos, tentando convencê-lo a não entrar na cidade de Roma e matar todo mundo, né? E, bom, foi um pouco menos bem sucedido do que o nosso amigo ali, né, que é o Francisco de Assis. Na verdade, quer dizer, Alarico entrou na cidade, né, apesar disso. Imagina-se que tenha feito algum efeito, tenha surgido desse diálogo de Santo Agostinho, porque, inclusive, Alarico tacou fogo na cidade inteira, mas poupou as igrejas. Então a população ia se refugiar nas igrejas, estava incendiando a cidade, mas ela conseguiu se refugiar nas igrejas porque Alarico poupou as igrejas. Observa assim que coisa interessante, né? A pessoa sair da sua cidade desarmado, enfrentar o lobo, convencê-lo, aparentemente sair derrotado da conversa com o lobo, porém, apesar disso, tem o seu sentido, teve o seu efeito e valeu a pena. Foi relevante para alguns, né? Então, interessante aí a história que o Marcelo contou ali do lobo ali. Amigos, vamos aos avisos ali. Márcia me mandou os avisos, então, como são muitos, eu vou tentar ser rápido. Primeiro da livraria, né? Nossa livraria volta a funcionar. Aqueles que desejarem, então, procure, né, a Daisy, né, que a gente encomenda livros se estiver precisando e tal. Às vezes a gente não tem aqui, que é até o comum, mas certamente a gente provê os livros que vocês precisarem. Grupos de estudos, né, estão voltando, então não vou ver todos, né, mas temos muitos, né? Então, 3 de fevereiro, né, está voltando o Círculo de Estudos de Espíritas Leon Denis, segunda-feira, às 17 horas. No dia 6 de fevereiro, Livro dos Espíritos, né, às 9 horas, né, uma quinta-feira. E no dia 7 de fevereiro, né, sexta-feira, estudo dos livros de André Luiz. Então, aqueles que desejarem, nos procurem também, né, normalmente o Albano e a Cleide que coordenam esses estudos. Evangelização infantil, de volta, dia 8 de fevereiro, portanto, sábado que vem, estamos com a evangelização. Ela funciona, então, aos sábados às 9h50, e também começa a nossa mocidade, né? A nossa mocidade também retorna no próximo sábado, e aí às 18 horas, né? 18h30 em geral que a gente começa a mocidade, né? E, por fim, um apelo de precisamos de trabalhadores, e aí específico, né? Que é no Morro do Pimentel, sempre precisamos de trabalhador, em qualquer lugar que vocês imaginarem precisa de trabalhador, mas especificamente, nós temos um trabalho lá no Morro do Pimentel. Temos 2 frentes de trabalho, né? Uma delas, então, na terça-feira, que é o que eu estou transmitindo para vocês, né, com relação às senhoras no Morro do Pimentel, às terças-feiras, 9 horas da manhã. E temos no sábado também, né, sábado de manhã, onde fazemos evangelização da criança e do jovem. Walter, quer dar um aviso aí, pessoal? Por favor.
quem esteve aqui há 2 sábados, né, me acompanhou aí nesse convite. A gente sabe que a Casa Espírita, ela é um templo religioso, é uma escola e um hospital. Eu cheguei a ela por conta do hospital. Graças a Deus, né, tivemos uma bênção atendida. Hoje, atualmente, eu estou gestor lá, né, coordenador do nosso trabalho social lá no Pimentel, no núcleo Tio Otto de assistência. Como o Mauro falou, a gente tem funcionando o trabalho com as senhoras nas terças-feiras de manhã e vamos iniciar no dia 15, retomar a evangelização de crianças e jovens entre 5 e 18 anos. Fora isso, nós fizemos uma revitalização do espaço e pretendemos implementar algumas outras coisas. E dependemos, obviamente, de braços. Fora essas características da casa que eu falei, a casa também é uma oficina de oportunidades. Oportunidades tem a ver com cura também, tá? Eu posso testemunhar isso para vocês. A gente, nada como um trabalho fraterno e doação para curar uma alma doente. A gente aprende fazendo. Então, a gente pretende retomar reforço escolar, retomar aulas de músicas com quem possa ensinar violão, teclado, né? Gostaria muito de reviver uma coisa que o fundador, né, do Pimentel fez, que era o teatro. Quem conheceu o Pimentel no seu nascedouro, viu, todo ano tinha teatro nas festas de encerramento. Então é uma meta nossa para ver se esse ano a gente consegue reativar isso. E se alguém tiver aí, né, essa veia artística, né, essa vontade, ou até essa vontade de fazer, porque eu não sabia fazer nada até que eu cheguei ao Pimentel e aprendi a fazer tudo lá. Tá ok? Como aqui também, né? Entendeu? Então, há várias outras questões que a gente gostaria de implementar lá. Retomar com a informática, aula de línguas, tudo isso, né? A gente tem o espaço, né? Se a gente não tiver o recurso material, a gente aprendeu que chega no momento em que a gente tem um braço para fazer. Né? Esses 20 e poucos anos lá nos mostraram que isso acontece. Então, assim como na outra semana, eu vou me colocar à disposição ali, quem quiser mais esclarecimentos, fichar. Como coordenador, eu estou autorizado a oferecer bônus de horas duplo para o trabalho no Pimentel. Né, Yasmine? Não, porque tem que ter um diferencial, concorda? Né? Então, temos os trabalhos sociais aqui, excelentes, ótimos, então eu estou autorizado, negociei com a turma, falei, ó, pessoal, dá um alô aí, que senão dá um reforço, senão o negócio fica difícil. Então, conforme for a atividade, a gente negocia o bônus lá. Né, Cláudia? Claudinha está quase fichando lá com a gente, ó. Estamos negociando ali. Obrigado aí pela paciência, estou ali à disposição. Obrigado, Paulo. Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Marcelo é meio tímido. Marcelo? Fala aí. Tua experiência com jovem. Vem cá, rapaz. Gente, o que eu posso dizer é que é muito bom. A gente sai de lá renovado. As crianças têm um carinho com a gente que você sai de lá emocionado. Hoje várias crianças, a gente foi lá fazer inscrição, várias crianças chegaram lá, me abraçaram. Eu acho que quem for lá, pelo menos uma vez para conhecer, é uma experiência muito legal. Eu trabalho todos os dias, cara, mas o dia que eu tenho que ir lá, eu tento dar um jeito para não trabalhar, para poder ir, porque é muito importante. Então, esse dia eu não trabalho, entendeu? Eu trabalho com produção, porque eu sou professor de tênis, se eu não der aula eu não ganho, mas, é mais legal ir lá do que às vezes receber, entendeu? É muito bom, Eu acho que todos poderiam ter essa experiência, pelo menos
uma vez, de vez em quando, ir lá para ajudar, colaborar. Eu hoje cheguei lá, não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu nunca fui inscrição. Aí o Walter me deu uma tarefa de tirar xerox lá. Eu dei o meu jeito lá. A máquina não queria funcionar. Aí eu pedi para alguém dar um passe na máquina, a máquina funcionou. E, pô, conseguimos atender todo mundo. As crianças às vezes vinham com os pais, abraçavam a gente, pô. Eu queria que vocês pensassem nisso, pelo menos para ter uma experiência um dia de lá, é muito bom. Vocês vão gostar muito. O lugar assusta um pouco, mas depois que você entra lá e convive com as crianças, pô, não tem coisa melhor. Eu e Clarice, a gente vai lá e a gente não abre mão. E tá aí o convite para vocês irem também. Tá bom? Obrigado aí. Eu, ao vivo e a cores, tá vendo? Valeu, Marcelão, obrigado aí. Tá? Carona Solidária aqui, quem tiver interessado, assim, tudo a gente dá um jeito, é o que o Walter falou, né? A gente dá um jeito ali, as pessoas... A gente sabe que é dificuldade quando você vai fazer um trabalho no morro. Ainda hoje, né, a gente estava conversando, né, até a Teresa, estávamos falando, né, sobre essa questão de trabalho ali no morro e tal. É sempre trabalho difícil, né? Nossa escolinha é muito bem localizada ali no morro, para quem nunca foi, né? Ela está exatamente no pé do morro, que é o Morro do Pimentel, né? Mas ela está bem, né, bem embaixo ali do morro, né? Então é um lugar assim bem mais tranquilo, né? A gente tem uma casa enorme ali, né? Casa de 4 andares ali, construída, né, pelos fundadores. Na verdade, esta casa espírita começou lá. Na verdade, a Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim foi feita no Pimentel. E do Pimentel, depois que a gente começou a buscar uma sede, né? Isso que a gente chama a sede aqui, né? E a escolinha, né? Que é a escolinha tio Otto, né? O Otto Coutinho é um dos fundadores da casa, né? E é a pessoa que subiu o morro e que mais se identificou. E o Walter fala assim, o trabalho de teatro era uma coisa muito linda, né? Muito bonita, emocionante, sempre emocionante. O Pimentel é sempre emocionante. Então, assim, é muito linda, né? As pessoas representando. E é isso que o Marcelo falou, não tem... Né? Marcelo, me lembra a gente conversando, o Marcelo falou, mas eu vou fazer o quê lá? Não sei nada, eu vou fazer o quê? Mas ele vai fazer, vamos ajudar. Né? E ajudar é o que precisa, boa vontade. Boa vontade. Tem uma boa vontade, o resto a gente dá um jeitinho. Boa vontade é que eu acho que é importante. Amigos, já nos estendemos muito, me perdoe aí pelo estender um pouco a hora, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jean, você quer fazer a nossa prece, Jean? Ah, sim, esqueci de perguntar quem nos visita pela primeira vez. Marcelo já perguntou. Marcelo deu spoiler ali. Deu spoiler, já falou do Beto e da Isa, já até conheci, já sei até o nome. Mas quem mais? Tem um do lado, deduraram vocês aqui também. Muito prazer. Como são seus nomes? Rose e Matheus. Já sejam muito bem-vindos aí. Espero que tenham gostado aí do estudo e querendo também informações sobre a casa. Aí é sempre um prazer aí poder ajudá-los, tá bom? Jean, por favor. E lembrando que assim que terminarmos a prece aí de encerramento, nós vamos dar início ao trabalho de passe. Aí quem desejar tomar o passe, aguarde que nós chamaremos. Obrigado. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos em uma de suas casas, Senhor. Sabemos que para a espiritualidade, o passar do tempo é diferente do que o nosso. Nós vamos lembrar que o primeiro mês do livro de 2025 já se passou. Iniciamos o segundo capítulo e os nossos compromissos continuam muitas vezes abandonados, esquecidos num canto, necessitando ser revividos. Nosso compromisso com o próximo. Sempre buscamos desculpas nas dificuldades de não acordar cedo, do nosso trabalho. Como foi solicitado hoje aqui, que possamos sim
lembrar desses compromissos, da nossa pequena doação do nosso dia a dia. Muitas vezes sonhamos em ajudar, mas não damos o pontapé inicial nessa jornada. E o compromisso, que o nosso comprometimento esteja acima de tudo, com o Mestre Jesus, que nos chama à caminhada constantemente e nos relembra a cada momento, através da dor que o nosso próximo passa, que possamos lembrar um simples sorriso, um aperto de mão, um abraço fraterno. É o socorro e o remédio necessário para quem sofre, para quem precisa de um acalento. Que possamos retornar aos nossos lares hoje, embanhados da luz dessa noite, nos fortalecendo, para que juntos caminhemos sempre em busca do amor do Mestre. Que assim seja.